Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marina, eu vim de Vitória, né? Acho que hoje à tarde vocês vão escutar o capixabês aí fluente. A gente. Enquanto vocês puxam o R, a gente puxa o H, entendeu? Aí é tipo. Ah, é tipo, porque ar-condicionado, coisas assim, cara. E a gente fala arroz. Arroz, é. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu que dei a ideia, assim, mais ou menos, de falei assim, gente, vocês estão a fim de fazer alguma coisa, assim, relacionada a redes sociais, telas, e, né, tipo, desvirtualização dos corpos e tal, aí esses doidos aqui toparam, e aí depois Júlio chegou e falou, gente, bora, Quinto Elemento e tal, e aí, enfim, né, estou tendo uma experiência maravilhosa, assim, e eu, particularmente, né, vou falar um pouco sobre as telas e a infância. Então, é o slide, se eu não me engano, 13 ou 12. Isso aqui? Então, eu vou falar. É, spoiler, né? Do espelho materno ao. Esqueci o nome do nome da minha pesquisa, mas considerações sobre o uso de telas na infância, né? Então, opa, calma. Pode ir? Esse é o fim do Júlio. Então tá. Do espelho materno ao reflexo digital, considerações sobre o uso de telas na infância. Eu me chamo Marina, né? Já falei? Então tá. E aí, o que que acontece, né? Escolhi falar sobre esse tema porque eu tenho percebido muito, não só dentro da clínica, né? Mas com colegas, eu tenho amigas que têm filhos, né? E as telas, elas sempre estão muito presentes ali e às vezes até demais, né? Então, o que eu tenho percebido, assim, é claro que esse tema esse título é bem sensacionalista, assim, não é exatamente assim que acontece, espero que não, mas pode ser que aconteça, né? Das telas estarem presentes e os adultos ali estarem ausentes. E aí, o que que se faz, né, diante disso? E próximo. Então, aí eu parti de um ponto de reflexão, que é entender quais impactos o uso precoce de telas vai provocar nessas crianças, né? E na constituição psíquica delas, não só na questão cognitiva, relações sociais e várias outras questões que isso pode, né, influenciar ali diretamente. E aí pensei também no corpo, né? Obviamente. E aí o objetivo é analisar como que esse uso excessivo de telas ele pode interferir na constituição do eu e na integração do corpo-psique, né, à luz da psicanálise, da psicologia corporal, sempre, e a partir de uma articulação teórico-clínica, então usei Winnicott, usei Jerusalinski, que eu não conhecia e passei a conhecer e eu gostei muito, e Reich e Lowen. Então aí eu vou no Brincar e a Realidade de Winnicott e ele traz essa linda frase, né, que é quando o bebê olha para o rosto da mãe, o que que ele vê? Ele vê ele mesmo. Então o bebê, enquanto indivíduo ali, né, a mãe está sorrindo, ele sorri, né, e ele tem esse espelho materno. Então é como se fosse um espelho, né? Enquanto Winnicott traz o rosto materno como um primeiro espelho, que é um olhar que devolve, que ele não apenas observa, né? Ele inaugura o campo do eu, sustentado pela experiência viva da presença, do toque, do afeto, né? Jerusalinski vai trazer que
as telas é um espelho opaco. Então, quando você olha para as telas, você não responde, né? Aquilo só te dá e te dá outros estímulos, só que não é igual uma interação mãe-bebê, é um bebê tela ali. E aí eu vou trazer um caso clínico que eu atendi só por um ano, infelizmente, mas é um paciente K, e ele chegou no consultório com 5 anos de idade. E a mãe chegou assim, nossa, eu não sei o que acontece, assim, né? Mas meu filho recebe bilhetes da escola de mau comportamento, que falam que ele desrespeita e tal, os outros adultos, né? E as outras crianças, e tá difícil e tal, então o que tá acontecendo e tudo mais. E aí, enfim, várias coisas aconteceram, aí eu trouxe um papelzinho só para não me perder, porque aconteceram muitas coisas, assim, né? Mas aí o que acontece, né? É, ele tem essas demandas de comportamentos inadequados e eu fui tentar entender o que era ali, né? O que estava acontecendo. E aí eu perguntei como é que era a rotina dele. E aí ele estudava de manhã e no contraturno da escola ele ficava no YouTube. E não era YouTube Kids, era os shorts do YouTube, que não tem filtro Kids ali, né? Da situação. Então, ele ficava mais ou menos ali 4 horas diárias, uma criança de 5 anos, na rede social do YouTube, que o YouTube é uma rede social, né? E, tipo assim, assistindo vários estímulos de rios, assim, só que os shorts, né, é tipo rios do YouTube. E, e aí o que acontecia, né? Onde estavam esses pais, né? O que eles estavam fazendo? Não são pais negligentes, são pais muito, muito atenciosos, assim, né? Toda vez que eu precisava conversar com eles e tal, eu chamava eles no consultório, vinham os dois, tanto a mãe quanto o pai. Então eles tinham uma, claro, né, disponibilidade no trabalho para fazer isso, mas também eles eram pais de três, então ele era o filho do meio. Então eles tinham muito esse diálogo, assim, né? E eu fui pegando o vínculo, principalmente com a mãe, e fui entendendo ali o que estava acontecendo nessa rotina. E aí, o que acontecia, né? Essa mãe, ela tinha uma bebê ali de 2 anos, um pouquinho, né, para cuidar. E aí, enquanto ela estava fazendo todas as outras funções, os empregos que a mãe tem, os milhares de empregos, a criança ficava quietinha no celular ou na televisão. E aí eu comecei a trazer isso para a mãe, assim, né? E aí aconteceu de uma vez, porque ele gostava muito de entrar na sessão. Toda vez que eu abria a porta, ele já pegava o bonequinho dele, porque ele gostava muito de bonecos, né? E aí ele pegava o bonequinho dele, botava debaixo do braço e entrava na sessão, assim, tipo, muito fofo. E aí teve um dia que ele estava no celular. Não sei por qual motivo, assim. E aí ele não quis entrar na sessão e, tipo, aí quando solta, tira o celular da criança, aí, tipo, ele ficou bolado, assim, ficou muito bravo. E aí eu tive esse insight, assim, eu falei, gente, eu preciso conversar com essa mãe sobre isso, né? E aí essa mãe precisou voltar pro mercado de trabalho, por conta que o bebezinho já tinha crescido, né? A bebezinha dela, mais nova. E aí eu falei assim, olha, não tem como ele ficar em casa com a babá, sendo que a babá também está fazendo várias outras coisas, né? E ele fica lá nas telas, assim. Eu falei, precisa ter alguma outra alternativa, assim, o que ele pode fazer? E aí a mãe falou assim, eu posso colocar ele numa creche, eu posso ver. E aí nisso ele já tinha já seus 6 anos de idade, né? A escola estava começando a cobrar um pouco mais, então dever de casa, né? Umas coisas mais assim. E ele descobria assim, né? Que ele tem muito interesse pelos números, não muito pelas histórias e palavras e faz de conta, mas ele gosta muito dos números, então a gente brincava de banco imobiliário. Mas até eu conseguir sentar com ele, dividir as notas, para ele conseguir entender que ele estava brincando de banco imobiliário, que era claro que adaptei ali para uma criança de 6 anos, né? Mas é, ele não conseguia fazer isso, ele não conseguia brincar de acordo com as regras. Então, nada que ele, tipo, a primeira sessão minha com ele foi ele subindo em cima de mim, dando mata-leão, e é isso aí, eu sou um ninja. E aí eu falei, então tá bom, você é um ninja. E aí foi isso, assim, né? Ele entrava, a gente fazia o treinamento ninja, e aí depois a gente começava aí, né? E ele gostava muito
do Hulk. E aí os pais já começaram a tirar isso, né? Tipo, quando ele começou a ser atendido, né? Ele gostava muito do Hulk, e aí ele imitava o Hulk e ficava muito bravo, e saía quebrando tudo. E aí claro, né, que comecei a trabalhar assim, né? Tá, quando você tá igual o Hulk, então você tá bravo, você tá com raiva. Então eu comecei a nomear esses sentimentos para ele poder ir entendendo ali o que estava acontecendo, porque eu acho que ninguém de fato explicou isso para ele, assim, né? E aí, e aí foi isso. Aí tentando, né, e tal. Aí quando a mãe precisou se reinserir no mercado de trabalho, ela falou assim: olha, tem uma creche que tem crianças da idade dele, porque ele é um pouquinho mais velho, né, de estar numa creche, mas não tinha cunho pedagógico nenhum. E tinha outras crianças que ele poderia brincar ali, e ele ficaria, tipo, 3, 4 horas ali no turno da tarde, né, no contraturno da escola, para, né, poder sair dessa rede social ali do YouTube, ele tinha um negócio, eu não sei se era no Shorts, ele seguia alguns YouTubers, e aí ele arrumava problema com os colegas da escola, porque ele falava assim, tua bicha burra, e saía assim. Aí todo mundo, aí ele me chamava de bicha burra também, aí eu chamava ele não gostava, eu falava, então, acho que é mais ou menos assim que seus amigos se sentem, né? E aí ele foi entendendo, assim, né? Fui fazendo um contorno do jeito que ele conseguia entender e estar ali inserido, né? Na situação e se sensibilizar também pelo outro, né? E, enfim, fui na escola, a escola super behaviorista, assim, bem. E aí a professora, não, porque aí o reforço positivo. Aí eu falei assim, não, mas pode ficar tranquila, tá? Porque aqui eu não trabalho muito com reforço positivo, não, assim. Mas aí eu trabalho de outras formas, né? E aí foi isso, assim, né? E ele começou a fazer essa creche, e aí no período de um mês, assim, ele parou com. Ele já estava parando, né, com os bilhetes na escola, toda essa questão, começou a fazer futebol, aí ele tinha que seguir as regras do futebol também. Tentou judô, não conseguiu, porque o judô é bem assim, tipo, né, disciplinado e tinha que fazer assim pro sensei, e não sei o que, e ele não deu conta, assim, também muito novo, ele tinha 5 anos. Aí com 6 ele já começou no futebol e sabia que não podia pegar a bola com a mão, por exemplo, né? Isso daí já ajudava. E dentro do consultório eu fazia alguns jogos assim com algumas regras para ele entendendo como que era, né? E aí o que que aconteceu? Parou com esses bilhetes da escola quando ele começou a sair dessas telas, né? E aí a mãe achou maravilhoso, porque ele tinha o costume, né, de 7 horas da manhã sair correndo pela casa, só porque ele precisava correr, assim, né? Só que ele tinha acabado de acordar, e ele ficava, saindo correndo assim. Eu falei, ó, deixa por enquanto, vamos ver o que a gente faz. E aí, quando parou com as telas, ele parou com isso, assim. Ele não fez mais. No primeiro mês, assim, já deu para ver resultados, assim, bem interessantes. Ele começou a ficar curioso sobre as outras coisas, assim, começou a perguntar sobre matemática e quanto que é 200 mais 200. E aí ele fazia todas as contas das notinhas do Banco Imobiliário. E aí a mãe foi vendo, assim, que ele sabia as coisas, assim, né? E ele não era nem alfabetizado ainda, ele vai ser ano que vem. E e aí foi isso, assim, né? Só que ainda quando ele tava ficando pobre, né, no Banco Imobiliário, ele falava que ele ia chamar o Thanos pra escalar os dedos. E ia resolver tudo. Aí eu falei, não, beleza, né? E é sempre nesse universo, assim, né, da fantasia e tal, enfim. E aí foi isso. Aí eu precisei parar de atendê-lo, porque eu atendi ele pelo plano, né, e sair dessa vida, graças a Deus. Mas a mãe deu uma pausa, assim, então eu não dei alta para essa criança, assim, acho que tem muito caldo ainda para render, para entender, mas o que eu acho que afastar as telas foi um primeiro passo para ele corporificar de alguma forma ali, né? E eu consegui ver isso, e foi uma conversa que eu tive com a mãe e com o pai dele sobre isso, assim, e foi muito legal. Eu decidi trazer esse caso aqui porque eu achei que tem tudo a ver com o tema, assim. E teve outros casos também de crianças com esse alto horas de telas ali durante o dia, né, que também eu fui diminuindo e foi melhorando, assim, mas esse caso foi bem marcante, assim, porque foi assim, vamos diminuir as telas, e aí foi dando muito certo, assim, ele foi respondendo muito bem, desenvolvendo muito bem. Então, foi bem legal, assim, ver esse processo dele conseguindo, assim, né? Então, daí eu acho que sobre o caso do K, é isso.
E aí, o que que acontece, né? A história do K, ele ilustra como o uso prolongado de telas pode interferir nos processos de constituição do eu e da imagem corporal, afetando o vínculo entre corpo, emoção e simbolização. Essa coisa dele ficar com raiva e dele ser o Hulk, peraí, vamos entender como é que é o corpo com raiva, né? E aí ele era muito engraçado, desse tamanho, dessa finura, mas muito engraçado. E aí, K resgatou suas experiências relacionais concretas, reconstituindo olhar e presença. Ele conseguiu não chamar o amiguinho de bicha burra, assim, né? Não sei aonde ele. Não sei que youtuber deve falar isso, mas assim, enfim. E aí o paciente encontrou o espaço para se sentir e se expressar. Ele conseguia fazer isso na clínica, então ele já sabia que ali era um espaço é, propício para isso, só que a minha ideia não era ele só se expressar na clínica, ele precisava se expressar direito, né, de uma forma boa para ele e para todo mundo, na escola, dentro de casa, ele podia sair correndo, mas assim, o que está acontecendo, né, vamos entender ali o que é isso, né, e aí eu precisei tirar, ajudar, né, com que ele saísse um pouco dessas telas para ele conseguir se entender. E aí, o uso precoce e excessivo de telas não representa apenas uma mudança no hábito, mas uma transformação profunda nas condições de constituição psíquica e corporal da criança, e preservar o espaço do encontro real, do toque, da troca afetiva, é preservar também o campo originário da subjetividade, da corporeidade humana e o espaço onde o humano se reconhece, se sente e se constitui. É isso.